Um dia, uma borboleta pousou ao lado de um escorpião, e a borboleta não teve medo dele. O escorpião, por sua vez, nunca tinha visto algo tão bonito. E a borboleta falou para ele: "Você não me assusta." Aí, o escorpião começou a seguir a borboleta para todo lado, escondendo cuidadosamente o seu ferrão atrás das costas. Ninguém nunca tinha sido tão gentil com ele. Ninguém nunca tinha tratado ele tão bem. A borboleta mostrou ao escorpião as flores, a luz, a delicadeza. Então, um dia a borboleta disse para ele: "Eu queria que você pudesse voar comigo." O escorpião, olhando para o seu corpo pesado e para o seu ferrão, respondeu: "Eu também queria." Naquela noite, quando a borboleta dormiu, o escorpião se deitou ao lado dela, como ele fazia normalmente. Mas, dessa vez, a sua cauda começou a se mexer, involuntariamente, por reflexo ou por instinto. A borboleta acordou com uma dor na asa e disse: "Eu achei que você nunca ia me machucar." E o escorpião respondeu: "Eu não quis fazer isso, foi sem querer." E ela sussurrou: "Eu sei." Então, essa borboleta voou para longe, com a asa quebrada. Não porque ela quis, mas porque ela precisou. Nem todas as pessoas que te machucam vão fazer isso de propósito. Todas elas estão travando batalhas internas que às vezes você não consegue entender ou nem mesmo sabe. Mas uma coisa é certa: o amor não pode crescer onde é a natureza de alguém quebrar as suas asas. Isso é uma fábula, né? Um pequeno conto que eu vi no Instagram. E o que ele nos ensina? Né? Nos ensina que não é só o amor, né? Tem mais coisa por trás. Né? Não é só gostar daquela pessoa e aquela pessoa gostar de você. Por um relacionamento dar certo, aqui não só relacionamento amoroso, mas para duas pessoas conseguirem se entender e enfim, desfrutarem da companhia uma da outra, é necessário outras qualidades, é necessário outras características, né, para que essas pessoas verdadeiramente se entendam e possam se auxiliar mutuamente, né, e possam desfrutar da companhia uma da outra. E, claro, esse conto é mais para a parte de relacionamento amoroso, né? A ideia dele, as pessoas usam ele, pelo que eu pesquisei na internet, mais pelo cunho amoroso, mas a gente pode levar, por exemplo, para a família também, né? A gente vai ter familiares ali que, por mais que a gente goste, que vão nos enxergar de uma forma e que vai ser também, que vai ser da natureza deles nos colocar para baixo ou tentar nos manter dentro de uma caixinha, porque vão querer nos proteger, vão querer poupar a gente de passar pelas dificuldades que eles próprios passaram. E assim vão tentar nos prender dentro de caixas e vão tentar, né, quebrar as nossas asas, digamos assim. Então, que a gente possa ter esse discernimento de separar um pouco as coisas, né? Separar para não ficar refém do amor dos outros, né? Para não ficar preso dentro de caixas que os outros colocam como para nos condicionar a receber aquele amor que essa pessoa está nos enviando, né? Porque, na verdade, o verdadeiro amor liberta, né? O verdadeiro amor permite com que a gente cresça, permite com que a gente vá atrás dos nossos sonhos, permite que a gente viva a nossa vida, né? Um amor que é condicionado a alguma coisa, um amor que exige ali uma entrega emocional, que está ali dependente de determinadas circunstâncias, não é amor de verdade, né? É muito mais um apego, é muito mais uma carência. Então, ter esse discernimento de que, ok, eu até posso ver que essa pessoa gosta de mim e eu gosto dessa pessoa, mas isso está permitindo eu ser quem eu verdadeiramente sou? Isso está permitindo com que eu alce voos na minha vida, que eu progrida, que eu siga adiante? Ou isso está me prendendo, isso está me sufocando aqui, está impedindo com que, está me acorrentando, né? Está me amarrando dentro de um mesmo sistema? Então, essa visão um pouco mais expandida, né? Não só do relacionamento amoroso, que sim, é muito importante, né? Porque muitas pessoas, quando a gente nega muito a nossa família, a gente condiciona esse pertencimento familiar ao nosso companheiro, à nossa companheira. Então, acontece esse desequilíbrio também nos relacionamentos. Mas que a gente possa ter essa visão para todos os níveis, todos os tipos de relacionamento, né? Se as pessoas com quem eu me relaciono permitem com que eu
voem ou se elas estão a todo tempo quebrando as nossas asas e nos aferroando, não por maldade, não porque elas desejam nos ver mal e não porque elas fazem isso para ferrar com a nossa vida, mas porque é da natureza delas, porque elas carregam dores dentro delas que elas não conseguiram trabalhar ainda, porque, enfim, elas têm as inseguranças, os medos, os traumas delas, e que a gente possa ter força para enxergar isso e não deixar o outro sofrer ali sozinho, mas ponderar até que ponto eu estou sacrificando a minha própria vida, eu estou sacrificando a minha própria existência, a minha evolução, o meu desenvolvimento, o meu crescimento, em função de estar ali num nível que eu já superei, mas eu estou me colocando ali embaixo só para fazer companhia para essa pessoa, né? Qual eu estou vivendo a vida de quem? Eu estou vivendo a vida dos outros que dizem que me amam, mas me prendem ali embaixo com eles? Ou eu estou vivendo a minha própria vida, né? Me proporcionando seguir sempre adiante, me proporcionando me impulsionar, né? E estou me aproximando de pessoas que me colocam para baixo, que me drenam, ou estou me aproximando de pessoas que me alimentam, que me incentivam, que me desafiam e que justamente que são um combustível para eu alçar meus voos, né? Que tipo de pessoa que tem chegado na minha vida? As que me acorrentam ou as que me abastecem? Ponderar, né? Qual vida vale mais a pena ser vivida, né? Eu sacrifico a minha vida para estar junto daqueles que eu fui ensinado a amar e que eu supostamente deveria estar junto? Ou eu estou vivendo a minha própria vida, permitindo com que os movimentos necessários aconteçam, com que as pessoas certas se aproximem de mim e aquelas que já superamos determinada fase, determinada etapa, possam se afastar e possam seguir seu próprio caminho, que a nossa história possa ter um fim, e que uma história tendo um fim não significa que nada valeu a pena, que nada fez sentido, mas é necessário o fim para que novos capítulos possam surgir. E poxa, eu sei que é difícil, eu sei que isso é complicado, que a gente não vem com um manual de como fazer isso e cada um vai ter o seu processo de luto mesmo, de dor e de renascimento através dessa ideia de borboleta se afastando do escorpião, de se afastar de pessoas que, por mais que ali demonstrem um certo afeto, um certo carinho conosco, a todo momento estão nos machucando, né? Fazer esse desligamento nem sempre é tão simples. E geralmente isso acontece aos poucos, né? Não precisa ser brusco, não precisa ser através de uma briga, de um conflito tenebroso, mas pequenas decisões do nosso dia a dia, priorizando a nós mesmos, priorizando o nosso amor e priorizando as pessoas que não estão ali nos aferroando a todo tempo, mas sim estão nos impulsionando para seguir adiante, adiante, adiante na nossa vida. E é também um pouco daquela ideia do inferno conhecido e do paraíso desconhecido, né? Tá mais confortável eu aqui nessa situação não tão bacana, mas que eu já conheço, ao invés de eu abrir portas para o desconhecido, que pode ser muito melhor, né? Eu me acostumo com o ordinário conhecido e abdico do extraordinário que eu desconheço. Enfim, frisando, não significa que são pessoas más, não significa que são pessoas que querem o nosso mal. Simplesmente são pessoas que não estão mais no mesmo nível de consciência que nós, não estão mais em caminhos ressonantes com os nossos. Então, é natural que aconteça um afastamento, que a gente possa simplesmente permitir que aconteça, entendendo que vamos sempre carregar a nossa história conosco, a gente sempre vai carregar as pessoas que participaram da nossa vida dentro de nós, e amanhã ou depois, quem sabe elas possam deixar de lado o ferrão delas e se transformarem em borboletas e passarem a voar também, de uma forma mais leve. Mas enquanto elas carregam, que a gente não se prenda carregando o peso dos outros nas costas também, né? Que a gente permita viver com leveza
carregando só o nosso próprio peso, que o outro carrega o peso do outro e que amanhã ou depois a gente se encontre lá na frente. Porque todo mundo vai chegar lá, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho a ser trilhado. Que a gente trilhe o nosso próprio caminho e não fique trilhando os dos outros, né? Que cada um leve a sua mochila nessa trilha. A gente não fique carregando o peso de todo mundo, trilhando o caminho dos outros com a carga dos outros, né? Que a gente trilhe o nosso próprio caminho com a nossa própria carga. Que no final da trilha todo mundo se encontra. A única diferença é que as pessoas caminham com mais carga, outras com menos, outras fazem um caminho mais longo, outro um caminho mais curto. Mas todo mundo chega lá. Até o próximo vídeo.